Eu quero falar de como que você pode fazer as pessoas acreditarem mais na ideia que você defende. Você que se posiciona na internet para vender curso e mentoria, você defende alguma ideia central de como a vida do seu cliente pode ser, né? Pode ser melhor. Então eu quero trazer aqui alguns artifícios para as suas ideias se sustentarem, terem credibilidade e as pessoas comprarem de você. Eu tirei esses artifícios do capítulo da credibilidade do livro As Ideias que Colam e vamos lá, né? Já vamos entrar aqui. Primeiro artifício, usar estatísticas, mas não a estatística dura, tipo, 20% do mercado faz isso, mas a estatística para ilustrar um relacionamento ali do significado que ela traz, né? Então vou te dar um exemplo prático para você entender. Imagina que você é um mentor de gestão empresarial e você ensina sobre cultura. A ideia não é você trazer estatísticas duras para o teu cliente, como por exemplo, você faz vários testes ali na empresa dele, você vira para ele e fala, olha, 30% dos colaboradores sabem o objetivo da empresa. 20% confiam totalmente na empresa que eles trabalham. E 80% disse que a empresa não permite executar as metas. Apesar das estatísticas terem ali um significado, se você for muito analítico, de primeira ela não tem muito impacto, né? Agora imagina que você faz uma analogia para exemplificar essas estatísticas e o objetivo é justamente isso, né? Ilustrar esse relacionamento entre os fatores. Imagina então que você tem um time de futebol de 11 pessoas. Só 4 sabem a meta do time, só 2 se importam com aquilo ali, só 2 se importam em ganhar. Só 2 dos 11, tem 11 jogadores em quadra, mas só 2 sabem exatamente a sua posição e o que fazer. E tem 9 que eles estão competindo entre si e não com o adversário. Cara, a comparação, a analogia com o futebol, ela traz essa estatística para uma escala humana, que é fácil de entender, né? Então é muito mais fácil compreender esse caos de um time mal organizado, que as pessoas não sabem nem a própria posição, que estão competindo entre si, ao invés de competir com um adversário. Isso é muito visual, isso é muito concreto, você com facilidade entende ali, né, a situação caótica que envolve. E por que é maneiro trazer a estatística nesse formato de analogia? Porque ele traz a estatística, que é um dado, ela traz um número estranho e não muito humano para uma escala mais humana, que é mais fácil de entender e dá para a gente usar a nossa intuição para confiar na mensagem. Então, quando você vê essas estatísticas duras, você até pode pensar assim, tá, beleza, né? Então, nossa, o nível de clareza organizacional não tá tão bom. Só que outra coisa é você ter aquela imagem, né, do caos do time de futebol e um corta o passe do outro porque eles estão competindo entre si. Isso é muito mais humano. Trazer para essa escala humana faz com que a compreensão fique maior, né? Muito maior. Então, uma primeira reflexão aí para você. Que analogias como essa do futebol você consegue criar com as estatísticas do teu mercado? Aqui eu dei o exemplo de cultura empresarial, né? Mas você, com certeza, no seu mercado você tem as suas estatísticas e você consegue criar as suas analogias. Eu mesmo, né, aqui para o meu mercado digital, eu já pensei, caraca, cara, eu tenho que procurar aqueles relatórios de mercado da Hotmart, procurar essas estatísticas e criar essas analogias, né? A Hotmart faz vários relatórios de, cara, o que diferencia o infoprodutor de sucesso do cara que dá errado? O que as maiores contas fazem hoje? As contas Black da Hotmart, que é a galera que faz mais de 1 milhão por ano, tem em comum? E eles trazem os dados, né? A Hotmart hoje é o maior player, é o player que mais tem dados sobre o nosso mercado dos infoprodutos aqui. Então eu já fiquei aqui na minha cabeça, beleza, o exemplo que ele dá lá no livro é um exemplo mais corporativo, tá? Isso, enquanto eu não tenho um cliente que é mentor de gestão empresarial, isso não vai ser útil para mim. Mas, a Hotmart vai me dar as estatísticas para eu criar essas analogias. Legal, vou procurar os relatórios da Hotmart. Então, espero que você consiga aí ter alguma ideia, né? Cara, que analogias como essa do futebol, onde que você procura as suas estatísticas e como que você pode criar essas analogias, né? Para ficar bem representativo e ficar nessa escala humana para gerar compreensão do teu cliente. O segundo artifício que o livro traz é o que ele chama do teste do Frank Sinatra. O Frank Sinatra tem aquela música de Nova York, que ele fala, se eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer em qualquer lugar. E esse é mais ou menos o princípio, né? É você ter uma história forte de algum cliente específico.
que, cara, se você conseguiu resolver naquelas situações, você vai conseguir em qualquer outra. E aí o livro traz o exemplo de uma empresa de logística que tem 98,84% de entrega de pontualidade nas entregas. Então, assim, cara, eles entregam livro na livraria no mesmo horário, no país inteiro e tudo ao mesmo tempo. Pô, muito maneiro. Só que qual era a situação que o dono dessa empresa de logística, ele estava tendo que viver? Ele ia ter que fazer um pitch para um executivo de um grande estúdio de cinema. Só que estúdio de cinema, né, na distribuição dos filmes, se tiver algum problema de logística, de transporte, isso gera muita pirataria. Então é um risco muito grande, né? Existe esse medo da pirataria no transporte ali quando se trata de um estúdio de cinema. Aí olha o que o vendedor falou. Ah, peraí, o dono do estúdio aí, você não teve um irmão que fez exame de admissão para a faculdade? A minha empresa fez a logística de entregar o cartão resposta para a diretoria, tudo ao mesmo tempo, no país inteiro, sei lá o quê. E aí depois ele ainda faz assim, sabe o Harry Potter, que é um sucesso internacional, absurdo? A minha empresa foi quem foi responsável por entregar o Harry Potter no país inteiro, na mesma hora, 8 horas da manhã, na livraria e tal. Ou seja, o que gerou o sentimento ali no cara do estúdio? Se o cara conseguiu fazer a logística de Harry Potter, ele vai conseguir fazer a logística do meu filme. Então, é uma situação, né, em que você tem alguma história de sucesso ali, que gera nas pessoas esse sentimento. Cara, se você resolveu esse problema, você vai conseguir resolver o meu problema. E é muito importante a gente conseguir mostrar isso com os nossos depoimentos, né? Então, mais uma reflexão para você. Que caso desafiador você já resolveu e que pode ser aprovado, né, no teste do Frank Sinatra? Eu, por exemplo, eu já lancei um cara que ensina sobre abelhas sem ferrão. Se esse cara que ensina sobre abelhas sem ferrão, não é nem a apicultura, que é um nicho maior, né, que é a abelha com ferrão, é a abelha sem ferrão. Se esse cara fez lançamento lucrativo, tem um negócio digital lucrativo, cara, o teu nicho tu vai conseguir ter também, entendeu? Teve o cara da abelha, hoje eu atendo mentora de professor de balé, tem mentor de engenheiro, um cara que fala de banco de dados, né, também algo muito específico assim. Então, se todas essas pessoas conseguem, você vai conseguir também, né? Essa é a lógica. Então pensa aí pra você, né? Que caso desafiador, né? Que história boa você tem pra mostrar como comprovação de que, cara, se nessa situação deu certo, em qualquer outra vai dar certo, né? Então, no meu caso aí é o cara da abelha, é a mentora de balé, de professores de balé. E você precisa achar o teu, né? A maioria de nós tem casos desafiadores que a gente já resolveu. E esse teste do Sinatra, né, é justamente para você gerar esse sentimento. Cara, se você resolveu esse pepino aqui, desse tamanho, nessa situação, nessas condições desfavoráveis, você vai conseguir resolver em qualquer outra situação. Essa é a generalização que você quer que o seu cliente faça, né? Você apresenta uma situação super difícil para ele se comparar. E, a minha não é tão difícil assim. Então, se ele resolveu essa difícil, a minha ele também vai conseguir resolver. É o terceiro artifício que ele dá, né, para dar mais credibilidade nas ideias, é o que ele chamou de credencial testável. É você fazer uma afirmação que o seu cliente pode testar. Então, em vez de argumentar e vender o seu caso, vender o seu argumento, tentar convencer, você deixa essa tarefa para o público. E aí ele traz 2 exemplos aqui para ilustrar. Primeiro, uma propaganda do Wendy's, né, que é uma rede de fast food lá dos Estados Unidos, dizendo que o Whopper deles, né, aquele Happy, tem mais carne do que o do McDonald's. Só que eles falam assim, tem mais carne, compra os 2 e testa, pega uma balança e testa. Então, eles não estão simplesmente trazendo uma estatística, né, que é o caso de, os nossos sanduíches têm 11% a mais de carne do que o McDonald's. Eles estão falando, compra os 2 e abre para ver. O nosso vai ter mais carne. Então, nesse aspecto, eles fizeram uma afirmação que está sujeito a teste, né, para as pessoas chegarem na mesma conclusão, que, beleza, eu estou afirmando que tem mais carne, mas eu estou falando, vai lá e testa. Então é uma afirmação que incentiva as pessoas a testarem e isso dá muita credibilidade na afirmação. A outra forma é você fazer isso como através de perguntas, né? Então ele dá o exemplo de um político
que simplesmente vira, né, na campanha eleitoral dele lá, estava num discurso, e ao invés dele ficar vendendo o argumento dele, ele virou para a galera e falou assim, cara, para e pensa, você está melhor agora do que você estava há 4 anos atrás? Ele só fez essa pergunta. Cara, só essa pergunta. Só que essa pergunta é uma credencial testável, a pessoa vai refletir. Pô, não, eu não tô melhor. Logo, o plano que esse cara tá me apresentando faz mais sentido, vai melhorar. E o último político era ruim. Então, através da pergunta, também é algo que você deixa, né, o público se convencer. Eu, particularmente, gosto muito dessa abordagem, né? Não é sobre você ficar cuspindo fatos de por que aquilo é bom para o seu cliente. Você tem que apresentar os argumentos e mostrar, fazer ele chegar na conclusão por si só. E esse modelo da pergunta, nesse aspecto, né, essa credencial testável no formato de pergunta, com esse objetivo, né, de fazer o público se convencer, é mais eficaz do que a afirmação. Porque a afirmação é basicamente, eu afirmo que é possível. E aí eu te desafio. É uma questão de, cara, eu tô te desafiando. Eu desafio você a testar lá e ver se o meu hambúrguer tem mais carne do que o outro. Pegar uma balança e tal. E a maioria das pessoas não faz isso. Só que o fato de eu te desafiar a provar já faz com que você ache que eu estou mais certo também, né? Porque, bom, o cara tá confiante. Só que esse viés mais reflexivo faz bastante sentido também, né? Então, se você é um coach, se você é um mentor que tem essa pegada mais consultiva, né? Cara, isso faz bastante sentido para você. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma mentoria em parceria com um dos meus clientes, que é uma mentoria com o objetivo de ensinar os engenheiros a crescer a empresa deles, pegar mais projetos e tal. Só que os engenheiros, eles vêm com uma crença pré-instalada, que é a crença de que, cara, para crescer na carreira eu tenho que fazer uma pós-graduação, para fazer na carreira eu tenho que fazer um mestrado. E aí muitas vezes eles falam assim, pô, eu quero pegar mais projetos, então eu vou fazer uma especialização, vou fazer um mestrado. E aí, óbvio, né, o cara faz o mestrado e os projetos não caem. Então, quando chega um engenheiro na nossa frente, que tem pós-graduação, que já fez mestrado, a gente simplesmente faz uma pergunta. Depois do mestrado, começou a chegar mais projetos? E quase sempre, 95% das vezes, a resposta é não. Então, a gente não precisa argumentar que não, porque a pós-graduação não é um meio eficaz de conseguir cliente, porque ela não ensina as habilidades 1, 2, 3, que são as habilidades importantes para você conseguir cliente. E não precisa. A gente bota o cara para testar. Ó, você queria mais cliente, fez a pós. Agora você já fez a pós. Conseguiu mais cliente? Não. Não, beleza. Então, o que eu tenho para te trazer aqui é o que vai te trazer os clientes de fato, né? Então, esse teste, essas credenciais testáveis, fazem com que o público se convença. Você não precisa ficar argumentando, convencendo ele. Ele se convence dentro da própria cabeça, né? Um outro exemplo do meu passado aí, né? Quando eu vendia serviço de tráfego pago, fui gestor de tráfego por um tempo, eu nunca falava os dados que eu ia mostrar para o cliente. Eu virava e falava assim, ó, você que é infoprodutor, você já faz lançamento aí. Você sabe qual canal de aquisição converte mais, ou traz leads mais qualificados? Aí o cara, pô, não sei. Ah, mas você sabe qual é o canal de aquisição? Se é o Google, se é o YouTube, se é o Facebook, se é o Instagram, que te dá mais retorno sobre o seu investimento? Você sabe onde que o seu dinheiro é melhor investido? E ele já, a maioria falava assim, pô, eu não tenho esse nível de clareza. Então eu não precisava ficar falando que, nossa, eu vou entregar o dashboard assim, assado, e vai ter essas métricas. Simplesmente fazia as perguntas e ele ficava assim, porra, eu preciso disso, não é possível, né? Como é que eu preciso dessa parada, eu não sei responder essa pergunta, eu preciso de ajuda. E isso sempre fez, né, com que eu tivesse bastante sucesso aí em fechar bons contratos. Então, mais uma reflexão aí para você. Que afirmações ou perguntas, né? Eu gosto mais da linha das perguntas. Você pode fazer para o seu cliente testar e chegar na mesma conclusão que você. Quando o político perguntava, você está melhor agora do que 4 anos atrás? Ele queria fazer as pessoas chegarem à conclusão de que não estava melhor. Só que ele não ficou falando, olha, não está melhor por causa da economia, porque o índice do desemprego, porque a renda média caiu, sei lá. Ele não ficou apresentando os argumentos. Ele simplesmente deixou você se convencer. Não está melhor agora não, está pior. Então eu preciso de uma mudança.
Então eu te dei 3 reflexões para você pensar em como você pode aumentar a credibilidade da sua mensagem e vender mais. Eu espero que tenha sido útil para você, porque eu já tive várias ideias para os meus negócios aqui, né, de como que eu posso usar esses artifícios para criar comunicações e mensagens que se sustentam e se sustentam por si só, né? Independente da autoridade que está trazendo ou de uma estatística não, porque a Hotmart falou. Não, mas a ideia é a gente estruturar, né, as nossas mensagens de forma que elas fiquem de pé por si só e elas tenham, né, essa credibilidade. Espero que tenha sido útil para você, porque eu aqui já tive várias ideias de como que eu posso usar isso para vários dos meus negócios.